Bom, você com certeza já ouviu falar em um carinha chamado JSON, ou Jason, ou JSON, né? Não importa aí como você chama ele ou como as pessoas chamam, o que a gente precisa saber é quem é o JSON, né? Para que ele serve, como é que ele é usado. Então hoje a gente vai fazer um vídeo rápido com explicação sobre o JSON. Vamos aplicar ele aqui na prática, certo? E vamos mostrar por que ele é tão simples e tão fácil de ser usado e manipulado. Beleza pura? Tem algumas perguntinhas aqui, alguns tópicos para a gente responder de maneira bem simples, tá? Bem simplificada, né? Primeiramente, o que é o JSON, né? JSON aí, ou o JavaScript Object Notation, né? É uma notação de objeto para o JavaScript, certo? Ele é um formato de dado leve e legível por humanos usado para troca de dados entre aplicações. Quando a gente fala que ele é legível por humanos, é porque quando um ser humano lê um documento JSON, ele consegue, né, facilmente entender as informações, porque elas estão escritas de maneiras bem legíveis, né? E óbvio que ela também é muito mais rápida de ser processada ali pela máquina, beleza? A sintaxe do JSON, né? A estrutura do JSON ela é baseada em em chaves pares de chave e valor, né? Ou seja, eu sempre vou ter uma chave e essa chave sempre vai ter um valor atribuído a ela, certo? Nunca vou ter só uma chave e nunca vou ter só um valor. O JSON ele só funciona com esse par de chave e valor. Tipos de dados em JSON. Temos alguns tipos de dados que não são todos aceitos aqui num arquivo JSON. Strings, números, booleanos, arrays, objetos, né? Nulo. Eu posso ter um JSON que é um array de objeto contendo vários objetos dentro dele, ou eu posso ter um array de array, né, contendo vários arrays alinhados. O que eu não posso, por exemplo, ter em um JSON é um new date, né? Eu não posso guardar em um JSON, por exemplo, o retorno de uma classe. Eu tenho que guardar no formato de string, certo? Porque se eu der um new date e tentar guardar esse cara dentro do JSON, a sintaxe vai fazer com que o meu arquivo quebre. Então eu tenho que pegar aquele new date e guardar dentro de uma string, certo? Isso é até uma característica importante, porque as pessoas acham que o JSON aceita tudo, mas não é bem por aí. Temos aqui o formato de dados do JSON, como são organizados os dados, né, num JSON. O JSON ele organiza de forma hierárquica, ou seja, de cima para baixo, da esquerda para a direita, tal como é a leitura de um livro, né? Que não seja um mangá, que é lido de trás para frente. Mas o JSON basicamente ele tem essa capacidade de alinhar objetos dentro de objetos e arrays dentro de arrays, certo? Se a gente for fazer aqui a comparação com outro formato de dado, por exemplo, o XML, né, que era usado em outro modelo de projeto, por exemplo, em outro padrão, né, de comunicação, o XML ele é mais pesado porque ele precisa de tags abrindo e fechando para colocar uma informação dentro dela. Não sei se você já chegou a ver, mas se você abrir um XML de uma nota fiscal, por exemplo, você vai ver que é um arquivo imenso, é um arquivo muito mais pesado, certo? É tanto que a gente tem essa separação aí do SOAP com o RESTful, né? E por que que a gente parou de usar XML nas transações atuais aí do desenvolvimento web, né? As aplicações práticas de um JSON, né? O JSON ele é amplamente utilizado em APIs web, né? Ou seja, eu preciso transportar o dado de um sistema para o outro, eu faço isso através de um JSON. Eu faço a captura dos dados de um lado, armazeno no JSON, devolvo ele para outro sistema. Outro sistema faz um pedido para uma API, por exemplo, essa API vai lá no banco, consulta, monta um JSON e devolve para ela. Isso é uma das maneiras, acho que mais utilizadas atualmente para fazer um sistema conversar com outro, né? Por assim dizer, certo? Porque o JSON ele é usado para armazenar configurações, dados estruturados, formato de troca de dados em sistemas distribuídos. Então ele é um cara muito versátil. Por isso que ele, tudo que você vê hoje praticamente usa JSON. Ah, eu vou construir um sistema, preciso configurar o meu sistema, mas eu não quero configurar de forma amarrada, né? Eu quero criar um arquivo de configuração. Eu vou lá e crio um JSON, onde eu vou ter todas as configurações, talvez por cliente, talvez por módulo, talvez por aplicação, assim seja. Então, o JSON ele nos traz inúmeras maneiras aí de trabalhar dentro de uma aplicação. Temos aqui um exemplo de uso em linguagens de programação populares, né? Como a manipulação do JSON em JavaScript. Se você já
assistiu alguma aula de JavaScript, ou pelo menos trabalha já com JavaScript, né? Você sabe que o JSON ele é largamente utilizado, né? A gente pode utilizar métodos, por exemplo, como JSON Pass ou JSON Stringify para fazer a conversão de um JSON para string ou de um string para JSON, certo? Então isso torna muito fácil trabalhar com esse tipo de dado aqui no JavaScript. Em Python, por exemplo, eu posso usar um módulo JSON para trabalhar com tudo que tem dentro do JSON, certo? Eu consigo configurar todo o meu sistema em Python utilizando apenas um arquivo JSON. E o Python vai conseguir converter aquele cara e vai conseguir interpretar o par, chave, valor, assim como qualquer outra linguagem. Melhores práticas e considerações de segurança, né? Sempre valide o JSON recebido para garantir que ele esteja correto e seguro. Se você recebeu o JSON de uma requisição ou de um GET, né, puramente dito, e você der um JSON passe, se aquele JSON não for um JSON aplicável, o método JSON.passe, por exemplo, do JavaScript, vai dar erro. Ele não vai conseguir converter um JSON. Assim como se eu tentar passar um JSON para o JSON Stringify e ele não estiver correto, vai todo quebrado para o formato de string. Então é sempre bom quando você trabalha com JSON validar se ele tem o formato correto, se ele tem os itens contidos dentro que você espera e não simplesmente pegar o JSON e sair utilizando ele durante a sua aplicação. Certo? Ferramentas e recursos para trabalhar com JSON. Né? Temos os editores de JSON, temos os validadores online, né? Existe ferramenta como JSON Validator, existe ferramenta como JSON Kraken, que você coloca o JSON lá e ele se transforma numa espécie de modelo, entidade de relacionamento. É muito legal, certo? E assim, é sempre bom, como eu disse, você estar validando o JSON que você está trabalhando, né? Senão você pode acabar numa emboscada, numa cilada no meio da sua aplicação. Ou seja, concluindo, o JSON é uma parte essencial do desenvolvimento web moderno, permitindo a comunicação eficiente e estruturada entre qualquer sistema, seja entre o back e o front, seja entre uma API e um gateway, seja entre dois sistemas distribuídos, não importa. O importante é você entender o princípio e a prática do JSON. E com isso você vai ficar aí sempre por dentro para trabalhar com integrações, por exemplo, de sistemas, integrações de APIs, vai fazer uma integração com o método de pagamento. Esse método de pagamento provavelmente recebe e te entrega um JSON. Ele recebe um JSON com os dados para processar o pagamento, processa e quando ele te devolve um JSON com a resposta, com o status code, certo? Então o JSON aí, no teu desenvolvimento web, ele vai ser utilizado praticamente todo dia, beleza? E assim, para a gente não ficar só na teoria, vamos fazer o seguinte, vamos escrever aqui um JSON, né? Só para a gente entender aqui como é que funciona esse lance de pares de chave e valor, né? Eu tenho aqui o arquivo JSON, certo? Dei o nome dele aqui de aula.json, ou seja, todo o arquivo tem essa extensão. É o nome do arquivo, ponto, JSON. Beleza? Vou apagar aqui. Então vamos lá. Vamos supor que nós temos aqui um JSON com informações de pessoas, certo? Eu vou abrir aqui o símbolo do array. Por quê? Porque se eu estou trabalhando com JSON, eu quero colocar várias informações lá dentro, certo? Então, eu vou ter aqui, por exemplo, uma lista de pessoas, onde eu abro um array, para dizer que eu vou ter uma lista, e dentro desse array eu vou começar a montar o meu objeto. Ora, se é uma lista de pessoas, eu tenho que ter aqui o nome, eu posso ter aqui, por exemplo, a idade, eu posso ter, por exemplo, aqui a data de nascimento, eu posso ter, por exemplo, nome do pai, aí então pai. Eu posso ter, por exemplo, aqui o nome, altura, uns poucos informações de altura. Aí percebam uma coisa: a altura geralmente ela é um number, né? Ele é um float. Então se atente para não fazer isso aqui, ó, 1,71. O uso da vírgula ele não é padrão, certo? Para o tipo number. Todo número que recebe o tipo number, o seu valor da casa decimal é separado pelo ponto, certo? A não ser que seja um tipo money, né? Que aí ele aceita ponto e vírgula. Mas no caso do JSON, você sempre vai usar o ponto. Então aqui seria 1,71. Eu tenho aqui também o peso, né? Posso ter a unidade aqui usada no peso.
Vou botar aqui só para exemplificar, beleza? E vamos supor que essa pessoa tenha filhos, certo? Então o que que a gente vai fazer aqui? Filhos é um array, onde eu posso ter todas essas propriedades aqui para cada filho. Posso ter aqui um filho, com 1 ano, nasceu aqui em 2022, né? Aí o nome do pai eu não preciso repetir, por quê? Porque esse filho ele já é hierarquicamente falando um filho do objeto pai, assim como a gente viu lá na pequena teoria que a gente passou aqui no começo. O JSON ele segue sempre a hierarquia de como ele é montado, ou seja, esse cara é pai de tudo que vai vir para cá, certo? Então eu tenho aqui o nome, tenho aqui a idade, certo? Tem o nascimento, a altura, vou botar aqui a altura que tem 50, 60, 90 centímetros, vamos supor, 8, e por aí vai. Ah, eu tenho outro filho, não tem problema, você vem aqui e cria um outro objeto para o seu segundo filho. Aí tem o filho 2, 10 anos, nasceu em 2012, aqui ele já tem 1,40 m, pesa uns 50 quilos. Ou seja, perceba que a gente consegue aninhar várias informações de maneira legível, que qualquer pessoa que veja esse documento, ela vai imaginar o quê? Bom, aqui são informações de uma pessoa. Né? Lendo esse arquivo, eu consigo saber que é informação de uma pessoa. E se eu tenho uma chave chamada filhos, quer dizer que, provavelmente, as informações contidas dentro dessa lista são os filhos daquela pessoa, certo? Então, assim, percebam que a gente consegue montar até mesmo um modelo de banco de dados, né, não relacional, com o JSON. Se você já trabalhou com banco de dados não relacional, como o MongoDB, por exemplo, lá as collections são formadas a partir de um JSON. Os dados que ficam armazenados naquelas collections são JSON, certo? Então, assim, é muito poderoso, é muito maleável, flexível e você consegue montar ele de forma simples. A partir desse arquivo JSON, eu consigo fazer um for each, né? Consigo fazer uma interação nesse array e consigo listar os dados do pai e consigo, para cada pai, listar os seus filhos, se existir. Entendeu? E aí que vem a segurança na hora de montar um sistema, né? Você precisa verificar se a chave filho existe, né? Se ela existir, precisa verificar se tem algo dentro, porque o criador da API pode ter retornado os filhos assim vazio. Ou seja, não posso dar um loop nos filhos sem verificar se tem dado dentro antes, né? Então é sempre bom manter essa segurança na hora de trabalhar com JSON. E, cara, isso aqui te abre inúmeras possibilidades. Você vai criar um sistema que você quer criar, por exemplo, temas para o seu sistema. Então você vem aqui, começa a criar tema, aí você abre aqui um objeto, tema, é um array, porque eu vou ter vários temas aqui, né? Temas. Aí eu vou ter aqui o tema com o name dark, onde eu vou ter a color black. Só um exemplo aqui, tá? Aí eu tenho o tema white, onde eu vou ter a color white. E aí vai criando, ó. Eu tenho aqui os temas. Vamos supor que para cada tema eu tenha fontes. Qual é a fonte desse tema aqui? Então eu posso criar aqui a fonte. Aí eu posso passar, por exemplo, o caminho da fonte lá do Google, fontes.google, só um exemplo aqui, tá? Não quer dizer que esse caminho exista. Barra bold, vamos supor, certo? Aí aqui eu posso dizer que vai ter um, um fonte bold ou fonte ref aí, né? Vamos supor, de 700. E aí vai. Aí, aqui é da sua criatividade, da sua imaginação, tá? Mas é só para você entender que com JSON você pode criar tudo. Desde uma configuração de tema, a configuração de pessoa. Você pode criar a configuração do menu da sua aplicação, certo? Você vai criar o menu da sua aplicação. Então, como é que você faz? Vai criar um menu, começa aqui, menu. Né? O menu tem itens, né? Então, no meu menu aqui eu vou ter itens. E aí você começa aqui, por exemplo, categoria, menu 1. Meu menu 1 é um. Faltou aqui a chave. Meu menu 1 é uma lista de quê? Aí você cria os itens desse menu, onde cada um vai ser uma página. Se cada um é uma página, eu tenho um objeto, onde eu tenho descrição, que vai aparecer lá no menu, por exemplo, pessoas, e eu tenho uma página, né? Pessoas.html. E aí vai, e aí você pode criar inúmeros menus aqui,
Você pode ter um menu para uma pessoa deslogada, um menu para uma pessoa logada. Vamos supor, a pessoa fez o login no meu site. Se ela fez o cadastro e fez o login, ela vai ter um acesso específico. Então você pode ir lá no seu JSON e configurar isso à vontade e fazer com que o sistema interaja com isso. Então, o JSON ele não é utilizado só para APIs, né? Ele não é utilizado só para transferência de arquivos, né? Transferência de dados. Ele pode ser usado dentro do seu sistema simplesmente para fazer uma configuração, criar um layout, criar um menu específico, certo? E, e o mais importante de tudo é você saber que ele não é o único, né, que faz isso. Existem outros métodos, né, outros objetos que fazem isso, né? Mas que na web moderna ele é o cara mais usado praticamente hoje em dia e é o cara que você vai trabalhar aí todo dia. Se você é um cara que trabalha com back-end, com front-end, não interessa. Você vai acabar utilizando JSON. Ah, eu sou do front. Eu só faço a chamada da requisição e ele me retorna um data lá no na minha função assim que é o wait. Aquele data é um JSON, certo? Aquele data você vai ter que fazer um map nele, você vai ter que pegar objetos que estão dentro dele. Então ele continua sendo JSON, beleza? Então é importante você saber disso. Para a aula de hoje era isso, certo? Aulinha aí rápida sobre JSON. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal para ajudar a gente a aparecer para mais pessoas que estejam interessadas em desenvolvimento web. Compartilha com a galera nos grupos aí, certo? E se inscreva, né? Beleza? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Espero que na próxima aula eu traga mais um conteúdo interessante aí para vocês. Valeu!